Depois de sair da casa do Bruno, André tem uma conversa séria com Antônio e pede para ele manter o controle, pois qualquer alarde pode colocar tudo a perder. Antônio fala que André pode ficar despreocupado, pois ele, mais do que ninguém, quer que tudo dê certo. Por isso, garante que vai se segurar, que não vai cometer nenhuma atitude impensada. E não é ele que vai estragar os planos dele, não. Graça conta que eles estão decepcionados com Pedro, pois, para eles, foi uma grande surpresa descobrir que ele está envolvido com Taylor. Explica que pelo fato deles serem parceiros, eles nunca sequer desconfiou dele antes. André fala que o mais importante agora é colocar as mãos no dossiê e depois de ter as provas nas suas mãos, eles vão atrás de Pedro para garantir que ele vai pagar pelo que fez. E com certeza vão atrás de Paulo Roberto também, já que esses dois estão tranquilos, achando que está tudo certo. Já Taylor, ele não sabe onde está, mas a vez dele também vai chegar. André explica que, quando tudo já estiver resolvido, ele vai voltar a conversar com Bruno, pois, antes de tomar qualquer outra atitude, ele precisa entender os motivos que o levou a não entregar o dossiê para ele antes. Revoltado, Antônio fala que, na opinião dele, Bruno não é diferente de Pedro, de Paulo Roberto e nem de Taylor. Diz que, por exemplo, Pedro fingia sempre ser uma boa pessoa, fingia sempre ser parceiro leal e assim conseguiu enganar eles durante tanto tempo. Fala que ali no Vidigal não foi diferente, pois realmente ele parecia ser uma pessoa boa. Ele fala que, se duvidar, Bruno foi ainda pior, porque ele era muito bem tratado por eles. Era tratado como se fosse alguém da família deles. Era o seu melhor amigo, por isso ele nem sequer interessa saber os motivos dele, pois a atitude dele foi covarde. Antônio diz que a atitude de Bruno prejudicou muita gente, que por causa dele Sofia está pagando pelo que não fez. Por causa dele, muita gente pode estar pagando um alto preço. Diz que se ele tivesse feito a coisa certa, numa hora daquelas, Paulo Roberto e Pedro já estariam no lugar onde eles já deveriam estar há muito tempo. Graça fala que consegue entender o que ele está sentindo. André diz que também entende o lado dele, mas pede para ele não misturar as coisas, pois qualquer atitude impensada pode colocar tudo a perder. Antônio fala que, como ele já disse, André pode ficar tranquilo, pois ele vai fazer a parte dele. Por enquanto, ele vai ignorar completamente Bruno e em seguida diz que ele vai voltar para a casa dele e pede para André o manter informado, pois ele quer saber quando Pedro estiver no seu devido lugar. E Paulo Roberto também. André fala que ele pode ficar sossegado, pois assim que isso acontecer, ele vai avisá-lo. Depois que Antônio sai, Graça fala para André que Antônio realmente levou um grande baque, pois com certeza por essa ele não esperava. Diz que ele está arrasado. Edivaldo fala para o advogado que André arrumou
que André teve que dar uma saída urgente e diz que ele deve ter se esquecido de ligar para a secretária dele para desmarcar e avisa que vai pedir para ele ligar para ele depois. Depois que o homem sai, Pedro se aproxima de Edivaldo e pergunta: que coisa urgente é essa? Pergunta se o que André foi fazer é mais importante do que a própria filha dele. Edivaldo pergunta se ele agora vai julgar as atitudes de André. Pergunta se ele vai julgar as atitudes dele como pai. E finaliza dizendo: justamente você, já que Pedro tá nem aí para a mão de vaca. Para fugir de qualquer outra pergunta, Edivaldo avisa que vai tomar um café. Pedro fica desconfiado, mas nem sequer passa pela cabeça dele o que André realmente está fazendo. Canarinho diz para Clementina que ela nem imagina o alívio que ele está sentindo, pois a atitude de Bruno está tirando um gigantesco peso das costas dele. Ele fala que vai pegar o dossiê na casa de um amigo e conta que é a caminho do recreio. Clementina pede para ele não se esquecer de ligar para ela. Ele fala que ela pode ficar tranquila, pois assim que der certo, ele liga para avisar. André diz que eles precisam dar um tempo, pois não quer correr o risco de chegar lá, bem na hora em que Canarinho estiver fazendo o que Bruno pediu para ele, pois ele realmente não quer que ele pague pelas atitudes de Bruno. Graça diz que ele fez o que é certo. Fala que ele está sendo generoso ao deixar Canarinho fora dessa. André fala que sempre o certo é aplicar a lei, mas dessa vez ele vai abrir uma exceção, pois seria muito injusto punir Canarinho por causa do erro de Bruno. Mas garante que realmente é apenas uma exceção. E ele nem sabe se vai abrir alguma outra exceção novamente algum dia. Nesse momento, Graça recebe uma ligação. Edivaldo fala que Pedro já terminou o que foi designado para ele fazer e avisa que ele está querendo ir embora. Graça pergunta para André se já pode liberar Pedro. André fala que sim, pois eles já estão indo. Edivaldo fica curioso e pergunta para Graça sobre o dossiê. Ela fala que eles estão indo buscar naquele exato momento e avisa que depois ela conta tudo para ele. André diz que Graça pode voltar e matar a curiosidade de Edivaldo, pois não há nenhuma necessidade dela ir com ele até o recreio, já que ele vai simplesmente para pegar o dossiê. Graça pergunta se ele tem certeza, pois por ela vai com ele. André fala que realmente não há necessidade, por isso vai deixá-la no ponto de táxi. Enquanto isso, Canarinho sai naturalmente do hotel, sem sequer imaginar que está sendo seguido de longe por Ayrton. Canarinho pega um táxi e vai rumo ao recreio. Nesse exato momento, André deixa Graça no ponto de táxi e também vai rumo ao recreio. Ansioso, ele não vê a hora de colocar as mãos no dossiê de Bruno e em seguida colocar as mãos em Pedro e Paulo Roberto também. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário
inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.